Olá, bom dia, povo lindo de Deus. Paz seja com todos. Agora iniciamos mais um Gotículas de Fé. E eu mesmo que esse vídeo lhe encontre em paz, segurança, tranquilidade e confiança no Senhor. Amém? Mais um dia que nós estamos juntos, né, nesse firme propósito de ler a palavra do Senhor todos os dias. Todos os dias nós estamos aprendendo uma pérola do Senhor, um ensinamento de Deus. E isso é gostoso, poder estar com Ele e podermos estar juntos também aos sábados. Amém? Essa semana nós lemos de Gênesis 9 até Gênesis 21 e lemos Mateus 12 até Mateus 20, né? E quais foram os ensinamentos que nós aprendemos com tudo isso? Eu vou decorrer rapidamente aqui um pouco e depois eu vou pegar a palavra que tocou em meu coração nessa semana. Amém? Gênesis 9, ele trata sobre a aliança de Deus com Noé e conosco, porque ele fala dos descendentes de Noé, e nós somos, se você for ver, nós somos descendentes, né, de Noé, de Abraão, enfim. A aliança de Deus com Noé e conosco e com os filhos de Noé que ele fez. Gênesis 10 e 11 fala sobre a origem dos filhos de Noé, a construção e a queda da Torre de Babel, onde aquele povo eles queriam chegar a Deus, queriam construir, aí teve a queda da Torre de Babel e a descendência de Sem até chegar a Abrão. Nós somos dessa descendência, a descendência, né, de Abrão. Gênesis 12, 13 fala sobre o chamado de Abrão e seu desprendimento em obedecer a palavra de Deus. E aí é interessante como fala sobre a obediência, né? Fala também sobre a desavença entre Abrão, que ainda na época ainda era Abrão, e Ló, o seu sobrinho, e a promessa de Deus a Abrão. Continuando, nós podemos ver que Abrão salva e resgata seu sobrinho Ló e toda a sua família, porque eles foram presos por conta de uma guerra de 4 contra 5 reis, e eles foram pegos e presos, e Abrão salvou todos eles. E aí Melquisedeque, no final dessa guerra, que era um sacerdote do Senhor, ele abençoa Abrão porque reconhece a graça e o favor de Deus sobre a vida de Abrão. E Abrão dá o dízimo de tudo o que ele ganhou na guerra. Isso é fidelidade. Fidelidade. A palavra do Senhor diz: como foste fiéis no pouco, como te colocarei no muito. Deus sabe, nós devemos ser fiéis no pouco e no muito. Tem gente que é até fiel no pouco, mas quando é no muito é difícil, né, irmãos? Nós devemos ser fiéis em todo tempo, em todo instante, porque o nosso Deus é Senhor de todas as coisas. E quando nós estamos falando de dízimo, nós não estamos dando dízimo, estamos devolvendo o dízimo, 10% dos 90 que Deus deixa para nós. Continuando, fala também da aliança que Deus fez com Abrão, né? Em Gênesis 16 e 17 fala sobre o nascimento de Ismael. E aí a gente tem cuidado para não agir conforme a nossa vontade e passar na frente de Deus. Porque se ele prometeu, irmão, tudo irá se cumprir. Abrão e Sarai não acreditaram que por serem velhos poderiam gerar um filho. E aí ela deu um jeitinho e deu a sua serva Agar, que concebeu e deu um filho, Ismael, para Abrão. Mas esse não era o filho da promessa. E você pode ler, você lendo, você vai perceber o tanto de consequências negativas que esse ato gerou na vida deles. Se Deus prometeu, irmão, tudo vai se cumprir. Continuando, nós podemos ver que Deus confirma sua aliança com Abrão e Sarai, mudando seus nomes para Abraão e Sara, né? E fala que a circuncisão era o sinal da aliança de Deus com eles e com todos da sua casa. Continuando em Gênesis 18 e 19, Deus relembra a promessa do filho a Abraão. E aí o que me chama a atenção é Gênesis 18, 14, onde ele diz: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Não existe nada impossível para Deus. Abraão intercede por Sodoma. Deus destrói Sodoma e Gomorra, a cidade onde Ló estava morando, porque os pecados daquele povo estavam abomináveis. E Deus destrói aquelas duas cidades. E
Fala também sobre os descendentes de Ló e sobre a mulher de Ló que olhou para trás. Ela recebeu uma ordem, eles receberam a ordem de não olhar para trás, mas eles não confiaram. E ela olhou para trás. Ela não confiou e ela olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. E aí eu quero dizer, não olhe para trás, mesmo diante das circunstâncias negativas. Se Deus prometeu, volto a repetir, ele vai cumprir. Nós devemos olhar para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Amém, irmãos? E encerrando a parte de Gênesis 20 e 21, fala de Abraão e Gerar, do nascimento de Isaac, da expulsão de Agar e de Ismael e do acordo entre Abraão e Abimeleque. Muito lindo essa passagem de Gênesis. Amo Abraão, amo essas impossibilidades nossas, mas que não existe para Deus, né? Quando ele opera esse milagre de dar um filho a Sara e Abraão na velhice. Continuando em Mateus, nós falamos, né? Começamos em Mateus 12, mostra que Jesus é o Senhor do sábado, que ele é o servo escolhido de Deus. Fala sobre a acusação contra Jesus e aí ele nos mostra também que devemos ter cuidado com as nossas palavras. A palavra do Senhor nos diz em Mateus 12, 34 que a boca fala do que está cheio o coração e que nós iremos dar conta de tudo que falarmos. Irmãos, palavras são sementes. Então nós temos que vigiar o que nós devemos falar. Vigia a tua boca. Fala também do sinal que o povo pediu a Jesus e também sobre quem faz a vontade de Deus. Quem faz a vontade de Deus se torna o seu irmão, a sua irmã e a sua mãe, se torna família de Jesus. Mateus 13 nos mostra o ensinamento de Jesus através de várias palavras. E uma das frases que me chamou a atenção está no versículo 9 e ele repete no versículo 43 que ele tem: quem tem ouvidos, ou melhor, ou aquele que tem ouvidos, ouça. Ou quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, isso quer dizer o que? É um alerta. Ouça. Apocalipse também nos diz isso. Aqueles que têm ouvidos, ouça o que Deus fala às igrejas. Então, é um alerta para que a gente esteja atento à palavra de Deus. Deus está falando o tempo todo que a vinda dele está próxima, que nós devemos obedecer a palavra dele. E muitos ainda estão, como na época de Noé. Quando Deus falou do dilúvio, Noé alertou e eles não acreditavam. Comiam, bebiam, farriavam, não estavam nem aí. Quando veio o dilúvio, que eles tentaram entrar na arca, Deus já tinha trancado do lado de fora. Porque sabia que talvez Noé ali dentro talvez quisesse abrir. Deus trancou do lado de fora. Então, é um alerta. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esteja atento à voz de Deus. Mateus 13 também fala que o reino dos céus mostra como é o reino dos céus e que o profeta não tem honra na sua própria casa. Jesus não tinha honra na sua própria casa com seus irmãos. Mateus 14, 15 fala sobre a morte de João Batista, da primeira multiplicação dos peixes e dos pães e de Jesus andando sobre as águas. E aí a gente pode ver que nós não devemos olhar para as circunstâncias, não reparar no vento contrário. Se Deus ordenou alguma coisa, faça, irmãos, pois quando ele ordena, ele garante. Deus ordenou a Pedro: vem, Pedro. Pedro até foi, mas quando chegou no meio, num pedaço, ele olhou para o lado, olhou para o outro, viu o mar, ele deve ter dito assim: eu não acredito nisso, será que é verdade? E aí ele começou a afundar, e ele disse: Deus, me ajuda, me salva, Deus, homem de pequena fé, por que duvidastes? Então assim, não duvide, não olhe as circunstâncias ao seu redor, porque o nosso Deus é poderoso para cumprir todas as promessas nas nossas vidas. Amém, irmãos? Fala também da tradição judaica, nos mostrando que o que sai pela boca é o que torna o homem puro, pois vem do coração, como eu até já falei sobre isso, e não o que entra na boca. Fala também da demonstração de fé da mulher cananeia e da segunda multiplicação dos peixes e pães. Que coisa linda. Mateus 16 e 17 fala dos fariseus e os saduceus que pedem mais uma vez um sinal a Jesus. E aí Jesus adverte aos discípulos e a cada um de nós, claro, a termos cuidado com o fermento dos fariseus, ou seja, com os ensinamentos dele, aqueles que se dizem religiosos e na realidade só cumprem meras obrigações para ser o cara, como nós falamos, estar bem na fita, entendeu? Então não é de coração.
Fala da confissão de Pedro que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, e que também, se nós estivermos em comunhão com o Pai, o que nós ligarmos na terra será ligado no céu. E assim também um desligamento, o que nós desligarmos na terra será desligado no céu. Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Fala que devemos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo. Pois, como ele diz em Mateus 16, 26, o que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Hein, irmãos? Fala sobre a transfiguração de Jesus, a cura de um menino endemoniado e sobre o imposto do templo. E fala mais uma vez sobre a fé. Mateus 17, 20 diz: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vai daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Você poderá dizer o seu problema está encerrado, eu repreendo esse problema em nome de Jesus e confiar que Deus irá cumprir. Mas a nossa fé é menor do que um grãozinho de mostarda. Imagine aí, irmãos. Menor do que um grãozinho de mostarda. Nós temos que pedir a Deus. Assim como aquele centurião lá atrás que eu falei, ele pediu a Deus e disse, ajuda-me na minha falta de fé. Nós temos que pedir a Deus que Ele nos ajude na nossa falta de fé. Porque a nossa fé, que muitas vezes nem existe, mas quando existe, ainda é muito pequena. Amém, irmãos? Eu falei até agora Mateus 16 e 17. Para que esse vídeo não fique tão longo, nós vamos parar aqui nessa primeira parte e vamos continuar na segunda parte. Continuando, ó, repetição, em Mateus 18 até o Mateus 20. Amém? Te aguardo lá no outro vídeo. Amém?